Hoje nós vamos estudar o Boa Nova. Nós estamos estudando o capítulo 7, a luta contra o mal. E os 2 versículos anteriores vai falar dos fenômenos que impressionavam muito os seguidores de Jesus, que é o fenômeno de expulsar os demônios, de lidar com os espíritos obsessores, que hoje nós, sem essa posição mágica, porque na verdade não era uma posição mágica, mas uma posição moral muito grande do Cristo. Porque se existe alguma coisa que influencia na vida das criaturas, é a moral. A moral é uma força magnética muito mais poderosa do que todas aquelas que nós produzimos pessoalmente. Então, ela tem um caráter superior, e o Cristo tinha esse caráter superior, e os espíritos não precisavam ser doutrinados por ele. Só do Cristo estar presente, os espíritos cediam, compreendiam, fugiam, Diferente de nós, que tem um caráter muito humano, nosso magnetismo é muito humano, muito padrão muito inferior. Nós temos que convencer os espíritos, nós temos que doutrinar os espíritos, E eles ficavam muito impressionados com a presença de Jesus diante dos endemoniados, por quê? A perspectiva do demônio ainda naquela época era visto como espírito do mal, espírito ignorante, Eles não tinham uma visão de que o espírito, por exemplo, ele pode ser do mal? Pode, mas ele é nosso irmão. Só de nós sentirmos, todos os seres, e isso não pode ser só com todas as pessoas. Nós ainda vamos ter que desenvolver muito na nossa vida uma característica amorosa com as pessoas, mesmo perturbadas. Um assassino, um perturbador, não importa. São nossos irmãos sem saber que são. Nossos irmãos em que padrão? Nossos irmãos no padrão espiritual. Nosso vínculo com os seres, eles são vínculos espirituais. A nossa essência espiritual é igual a das pessoas, qualquer circunstância da vida. Só que nós nos prendemos aos aspectos externos. Os aspectos externos chamam-nos a atenção. A beleza física, a postura exterior, as conquistas físicas, tudo isso nos impressiona. Agora imagina um fenômeno de expulsão de espíritos. E dentre os discípulos, então ele fala assim, dentre os companheiros do Messias, Tadeu, que era o que mais se deixava impressionar por aquelas cenas dolorosas. Então Tadeu é a personalidade científica, que vê para crer, pesquisador, e fenômenos dessa natureza, faz o que com ele? Ele se tocava por isso, se impressionava por isso. Então, existem seres cuja inteligência é uma inteligência investigadora. São espíritos que têm compromisso, por exemplo, com a ciência. Então, para nós, igual eu brinco, a maçã cai para nós é um elemento a mais que nós vamos comer. O cientista fala assim, por que a maçã caiu? O que tem que faz a maçã cair? Por trás ali tem uma força, tem, não é assim? Ele tem essa inteligência que chama a atenção. E o Tadeu era assim. Tudo tinha que ser muito pesquisado, palpável, compreendido. E é lógico, em se tratando de fenômenos espirituais, a ciência, pelas linhas de pesquisa que ela possui, ela não consegue ainda abranger as linhas espirituais como uma força palpável. Agora que a ciência está começando a investigar fenômenos de natureza muito sutil, por exemplo, como esses aceleradores de partículas, em que um elemento topa com o outro, imagina um fóton topando com um elétron. Aí eles batem, eles lançam um do lado, um contra o outro, assim. Aí eles batem e eles conseguem ver que houve uma divisão de substância, surgindo o que nós chamamos de partículas subatômicas. Então, o que é partículas subatômicas? Partículas subatômicas são partículas perispirituais. São partículas da natureza de corpos sutis. Então quer dizer que a ciência está começando a fazer o quê? A descobrir a realidade da natureza fluídica. E fluida que eu estou falando que água é fluido, gás é fluido. De um fluido extremamente mais o quê? Mais sutil. Então a matéria
ela tinha uma dimensão até então limitada, o átomo. Descobriu que não era, a matéria não é limitada assim não. E mais ainda, descobriu que uma partícula dessa, ela é movimentada através de uma onda. Como é que onda movimenta a partícula? Então, nós podemos dizer que a partícula reveste a onda, transformando a onda em matéria palpável. Então, quer dizer que a onda é a natureza o quê? Energético que caracteriza o corpo espiritual. A partícula subatômica é a matéria do perispírito. E ainda tem a onda que o quê? Que o comanda. Uma energia mais o quê? Sutil ainda, né? O pensamento movimenta corpúsculos. O sentimento movimenta corpúsculos. São ondas que determinam a direção da matéria rudimentar, né? Uma está ligada à expressão material, a outra está ligada à expressão que nós chamamos de espiritual, mas ainda é matéria e mesma onda, é matéria. Uma matéria difícil de traduzir, né? Mas quer dizer que não existe nada em base com nada, existe alguma coisa que estrutura outras coisas, né? Aguçava-lhe sobremaneira a curiosidade de homens, os gritos desesperados dos espíritos malfazejos, que se afastavam de suas vítimas sob a amorosa determinação do mestre divino. Então aquilo então impressionava ele, como que existe aquilo. Igualzinho quando alguém vai a primeira vez para uma reunião de desobsessão e fica impressionado, né? Assim, com os gritos, nós de vez em quando escutamos aquilo, abaixo que tem, né, um trabalho mediúnico e a gente vê. Imagina naquela época isso aí era, nossa senhora, né? Um fenômeno o quê? Espantoso no mínimo, né? Quando os pobres obsediados deixavam escapar um suspiro de alívio, Tadeu volviu os olhos para Jesus, maravilhado dos seus feitos. É igualzinho quem estuda a doutrina espírita sob a perspectiva fenomênica. Tem gente que vai na doutrina espírita só para ver a mediunidade manifesta, a cura, né? A desobsessão, o fenômeno de materialização, a psicofonia. Tanto é que se nós criarmos no centro espírita um trabalho dessa natureza, vocês podem ter certeza que aquele centro vai lotar. De curioso. Isso, porque todo mundo quer ver. Ó, o centro aparecendo espírito, imagina. O centro, se for um cobrador, vai ficar até rico. É assim? Vai fazer daquilo um fenômeno o quê? Por isso que trabalhos sérios têm que ser mais silenciosos. O dia que nós conseguimos construir uma câmara mediúnica de materialização, né, estudarmos direitinho como que esse fenômeno poderia se dar aqui. Imagina, esse aqui é até um quarto bem propício, porque tem a câmara onde os companheiros podem entrar na máquina, abrir-se aqui uma chapa de cristal aqui, e a gente pudesse estudar as partículas que produzissem o ectoplasma, o movimento de materialização, aqui se daria muito bem uma materialização mediúnica dos espíritos falando com a gente, dando aula, fazendo palestra, né? Então, mas imagina se esse centro, alguém descobrisse que tem essa reunião aqui, ia ser uma festa. Por isso são reuniões que tem que fazer muito o quê? Silenciosa, com muita seriedade. Uma sala dessa tem que ser revestida, porque o grau de materialização, a qualidade de materialização, por ser superior, a mente aqui tem que ser uma mente de gente que pudesse ter mais elevação, nobreza, porque nós tínhamos que oferecer esse tipo de material para esses espíritos, né? Vocês veem que o futuro nos reserva muitas coisas, né? Esse tipo de reunião seria com fim de esclarecimento e orientação. Porque, por exemplo, nós praticamente temos orientações, temos uma reunião de desobsessão, né? Agora imagine você conversando com os instrutores das tarefas espíritas da casa. Ó, a desobsessão de fulano precisa disso. Então seria uma orientação muito mais o quê? Mas claro, objetiva, né? Essa parceria pode acontecer? Pode acontecer, porque não acontece lá no plano espiritual.
Quando a gente olha para o nosso lar é o protótipo do que vai acontecer aqui na Terra aos poucos. Nem sei como é que acontece hoje lá, porque uma coisa é uma obra escrita em 1940, hoje nós estamos em 2000 o quê? Passou muito tempo já. 71. Você vê, 70 anos, se nós crescemos em 70 anos, imagina o plano espiritual, né? Dentro dessa perspectiva. Mas hoje ainda são criadas reuniões de materialização? Não sei não. Lá no nosso lar tem. Não, eu digo aqui. Não, existem pessoas que ainda usam a reunião de materialização para quê? Para usar o ectoplasma para cura. Nessas atividades vem muita gente querendo um anseio de cura, né? Porque os espíritos intervêm nesses trabalhos no perispírito, a causa da cura, e para o perispírito manifestar no corpo físico. Eles usam muito o ectoplasma para isso. No nosso caso, seria uma reunião a finalidade seria esclarecedora, orientadora. Que é uma finalidade também tão nobre quanto a da cura. E essas outras é para cura. Isso. A diferença dos dois é que para a cura vai curar corpo transitório. Vai curar, mas se a pessoa, por exemplo, não mudar, vai adoecer de novo. E vai adoecer de qualquer maneira, porque nós vamos envelhecer, né, assim? Então é transitório. Né? Agora o esclarecimento não, ele é mais o quê? Mais profundo. Né? Para a pessoa esperar a morte com mais calma. Isso faz com que um objetivo mais nobre para o trabalho de ectoplasma. Aqui na quarta-feira tem ectoplasmia nessa sala. Você vê? Toda quarta. Que é utilizada para tratamento, né? Provavelmente. Só para Certo dia em que o Senhor se retirara com Tiago e João para os lados de Cesaré de Filipe, uma pobre demente lhe foi trazida, a fim de que ele, Tadeu, anulasse a atuação dos espíritos perturbadores que a subjugavam. Então Tadeu via aquilo acontecendo, o que ele tentou fazer? A mesma coisa. Fazer a mesma coisa, né? Então é igualzinho a gente. Nos trabalhos de desobsessão, praticamente quem faz é os espíritos. Eles trazem para nós ali só para dar uma colher de chá, a gente poder participar, mas o espírito retirou, eles vão continuar fazendo o trabalho lá. Vai ser nós que vamos dar, nós temos. Agora então o espírito já foi bem trabalhado e vem para a gente ali no arremate final e a gente consegue, nossa, nós estamos poderosos. Tão poderoso nada, meu filho. Você não viu o trabalho que já tivemos 2 semanas antes, 3 semanas antes. Nós trouxemos para dar uma colherzinha de chá para assim, ó, vocês querem cooperar? Vamos trazer para vocês junto com a gente aqui. A única coisa que nós fazemos é o que eles chamam de choque anímico, que é o espírito sente mais vivo quando eles sentem a natureza da vivacidade que o corpo físico oferece. Eles realmente retomam muita consciência das perturbações, a inconsciência, eles acordam mais. Muitos deles até quando sentem a natureza física do corpo, gente, voltei a ter vida, ó, que é isso, ó, eu estou sentindo, né? Eles sentem realmente como se estivessem reencarnados, só que rapidinho, né? Já são levados para o plano espiritual e retornam com uma consciência mais o quê? Mais pior, aí eles começam a lembrar melhor, eles já começam, né, a articular aquilo que eles tinham como uma inconsciência apagada. Entretanto, apesar de todos os esforços da sua vontade, Tadeu não conseguiu modificar a situação. Então, o que ele usava de argumentação? Conhecimento. Mesmo assim, devia estar perdidinho, né? Porque Jesus bastava falar assim, ô companheiro, vamos. O companheiro ali cedia a influência magnética espiritual de Jesus. O que Tadeu tinha? Ele não tinha magnetismo suficiente. Tinha não. Tinha boa vontade, né? E muito mais tecnicamente, não, vou fazer ali, fazer igualzinho Jesus, pode repetir até as mesmas palavras. Mas não funcionou. Não, isso quer dizer que Jesus emitia alguma coisa, né? Nós estamos falando de Jesus, estamos falando de um espírito o quê? Puro. De um sol. Tadeu é um planeta bem rudimentar. Imagina?
uma estrela e um planeta, bem, né, rústico. Imagina o que as irradiações de Jesus, radiações extraordinárias. O Espírito não dá conta não, vai olhar para Jesus e vai cair de costas. Agora nós não. Tanto é que o Espírito fala assim, você está querendo me doutrinar, você é igualzinho eu. É o que eu falo com você, nós somos igualzinhos muitas vezes ele. A nossa diferença é o que mesmo? Tentar ajudar. Ó, se eu estou tentando ajudar alguém, já mudei o padrão. Cara, você é igualzinho eu, não discuto, mas eu estou tentando te ajudar, meu filho. Você não, você está tentando prejudicar alguém. Eu não sou igualzinho a você. De vez em quando eu até piso na bola, reajo aqui, né? Nesse ponto eu posso até me tornar igualzinho a você, mas eu estou tentando te ajudar e tento ajudar as pessoas que estão do meu lado. Isso já deu um diapasão de quê? De diferença. Favorecendo, ali já é um magnetismo diferenciado, porque as nossas energias são caracterizadas pelo padrão interior emocional que nós temos. A raiva é magnetismo o quê? Perturbador. A inveja, olha o tanto de característica magnética que nós vamos ter que estudar no futuro. Energia magnética das expressões emocionais. Basta ver que o pesquisador dos cristais das águas já mostrava isso. Você simplesmente colocando a água debaixo de uma palavra amor e raiva, os cristais faziam o quê? Olha o magnetismo da escrita da palavra. Isso não entende que palavras são fortes? São. Imagina alguém xingando. O magnetismo dessa palavra batendo no ouvido de uma pessoa, no campo espiritual da pessoa. Por isso que nós não podemos ser afetados, impressionados. E o Tadeu era o quê? Impressionado. Ele impressionava. Quantas coisas nos impressionam? A impressão está relacionada com o fundo que é tocado. E eu tenho que colocar em xeque o fundo impressionável do meu ser. Porque nada poderia nos impressionar. São fenômenos naturais que podem existir em qualquer circunstância. Por que as coisas me impressionam? Impressiona porque eu tenho um fundo, naquele ponto eu tenho um fundo o quê? Nós deveríamos ser um fundo neutro. Que as coisas venham, eu observe, mas é difícil em algumas circunstâncias, envolvendo pessoas, né? Principalmente quem nós amamos, então um filho pode representar uma perturbação para o nosso ser. Mesmo assim, se eu não me perturbo com o mesmo fenômeno com outra pessoa, eu deveria pensar que eu não deveria me impressionar com o mesmo fenômeno por afetar meu filho. O Chico não estava na porta do hospital psiquiátrico chorando amargamente? O Emmanuel apareceu para ele e falou: por que você está chorando? E ele falou assim: você não está vendo que minha filha tem, minha irmã, né? Minha irmã entrou aí para ser internada? No meio dos loucos? Mas se ela foi internada no meio dos loucos, ela é tão louca igual a ele, né? Mas por que sua irmã é diferente dos outros? Observe se outras mães não choram por eles. Você não é especial, não. Por que você não está chorando pelas outras? Olha a nossa indiferença, nossa insensibilidade. Lógico, eu tenho que chorar? Não. Eu tenho que me predispor a fazer algo de bom para as pessoas. Se não tem nada que eu possa fazer, ora por elas. Emana uma sensação de energias positivas para as pessoas. Nós podemos ensaiar isso perante as pessoas que nos perturbam, que geram para nós uma sensação de desequilíbrio. Por que eu não posso emanar uma energia positiva para essas pessoas? Em vez de ficar assim, nossa, estou com medo, que irritação, não é assim? Imagina, uma pessoa chega e estou irritado. Qual que é a razão? Então quer dizer que seu fundo não está batendo vibratoriamente com o quê? Com o outro. Então o que eu tenho que fazer? Mudar. Por que Jesus é um sol irradiante? Porque ele irradia. Nós não. Impressão é o quê? Captação. A coisa vem e me toca. Me impressiona. Jesus não, ele é o quê? Irradiação. As coisas vêm nele e tem energia. Então olha a mente do Cristo. A mente do Cristo é amorosa porque o amor é movimento que faz o quê? Dor. Nós somos muito mais movimento que o quê?
Nós não adoramos receber, gente? Nós estamos querendo que as pessoas olhem para nós, querendo que as pessoas nos desejem, querendo que as pessoas, não é assim? Quando você começa a olhar assim, que ninguém está olhando para você, você tem que mudar alguma coisa. Esse trabalho aí que você está falando, Samuel, por exemplo, você está num lugar e uma pessoa está irritada, a gente acaba assimilando aquela irritação. Então, acho que é muito... uma mente o quê? Acho que seria muito importante assim, a gente conseguir ter esse equilíbrio. Se tem alguém que está irritado, que está em dificuldade, a gente agir, né? Quer dizer, a gente dá a outra face, né? Então precisaria ser o quê? Uma mente o quê? Mais equilibrada, né? Mais irradiante. Por isso que eu vi o sol, gente. O sol é irradiante. Eu tenho que ter uma impressão irradiante. O que é a impressão irradiante? É uma impressão que... Exato. Eu acho que, sabe, isso eliminaria muitos problemas, né? De relacionamento. Você vê uma pessoa cumprimenta, nossa, me passou energia ruim. Por que você deixou? Sentiu que a energia está ruim, joga, se mentaliza assim, a energia saindo da sua mão. Você que doa. Mas, não, fui num lugar, nossa, que lugar pesado. Sua mente está o quê? Sugando. Tá lugar pesado, irradia. Mas a gente não tem um limite para essa... Se chama assim incompreensão, porque nós não sabemos que nós podemos ser irradiantes. Olha a mente irradia vocês. Como se nós irradiássemos o quê? Para fora. Ó. Mas nós não. Nós estamos sempre assim, ó. Sempre sugador, isso aí. Nós somos vampirizantes. Vê um acidente na rua, fica curioso, não tem problema. E não vai tirar coisa boa para lá. Não tem essa característica radiante e doadora. O que o amor é doador? O amor é um centro de radiação, gente. Olha a mente doadora. É fundamental na terapia de um. Olha. Você recebe lá, por exemplo, um irmão com ira, com vontade de vingança. Se você não conseguir... Por isso que nós temos que ensaiar com as pessoas que a gente não gosta. Quando você não gosta de uma pessoa, irradia para ela. Quando começarmos a irradiar melhor, olha só, a gente quer se fazer mágica. Eu quero acolher um obsessor. Mas você não gosta do seu irmão. O cara que vive com você lá, que você não aguenta essa pessoa. Aí você vai gostar do obsessor, tem alguma coisa falsa. O obsessor não acredita mesmo, não. Eu vou falar assim com você, ó meu filho, tem um golzinho na sua cara. Começa a tratar bem ele. Não dá para abraçar? Mas irradia. Olha nós mesmos, se temos filhos, né? Você vai fazer uma coisa para o seu filho, é uma coisa. Chega, mesmo que fosse sobrinho, já não é a mesma coisa. Você já ainda sente que o outro é intruso. Então nós temos que mudar a nossa característica. De acolher o outro, de abrir, né? Olha uma mente, olha como é que a mente é, gente. Que tipo de irradiação vai sair de nós quando nós fazemos o quê? Ampliamos. O André Luiz, a mãe dele ia reencarnar com as amantes lá, nossa, essas criminosas, você vai receber ela. Olha a energia da mãe. A energia da mãe é acolhedora. Dele já estava o quê? Você fica com ciúmes também da mãe nascer e levar 3 lá para nascer, né? E você não vai nascer, que negócio. Sei lá o que estava passando na hora, né? As coisas esquisitas, né? Somente no dia imediato, ao anoitecer, na presença confortadora do Messias, ó, olha a expressão, na presença confortadora do Messias. Então eu vou dizer para nós aqui, quem aqui tem uma presença confortadora diante da vida? Nós transmitimos conforto às pessoas? Qual que é a sensação que nós transmitimos quando nós chegamos? Um filho sente muito conforto quando uma mãe chega, um pai chega, né, assim? Isso é uma presença confortadora. Isso é no mínimo que Jesus transmitia junto aos apóstolos onde ele estivesse. E nós? Você chega lá, não faz nem diferença. Pelo contrário, pode chegar e a gente fala assim, nossa,
chegou. Mas não é assim sempre também. Não, mas É, são todos também. Nós temos que saber qual que é a característica que nós chegamos. Nós não temos essa sensibilidade de saber se cheguei no ambiente, as pessoas sentem o quê? A pessoa sai do lugar, assim, vamos dizer assim, nós chegou, estou saindo. Mas não Como é que é? Mas não é melhor sair do que lançar uma carga negativa em cima do dia? Lógico, tudo bem. Eu estou querendo dizer o que eu estou transmitindo para os outros. Para chegar no lugar, as pessoas querem sair, por exemplo. Alguma coisa minha está. Né? Quantas vezes eu tenho uma expressão, não sei em qual livro do Espírito, né, que fala que o pai chegava, todo mundo parecia que era respeito, né? Não, era medo mesmo. Todo mundo lá pisando no quê? Nos ovos. Doido para ir dormir logo, deixa eu ir para minha cama logo, né? Assim, você vê que cada um de nós emite alguma coisa. Chefia é muitas vezes assim, né? Assim, olha os ambientes em que nós somos, nossa presença se faz. Mas eu posso contribuir de forma consciente para um processo quando eu descubro que eu posso irradiar sentimentos. Então, fulano chegou lá em casa, nós não temos essa característica? Aquela posição de preguiça, assim? Tem pessoas que chegam, então, essas pessoas são características, elas que precisam de mais o quê? Compaixão. Ter compaixão é uma coisa, passar a mão no desequilíbrio é outra, saber dizer não é outra. Mas ter compaixão, uma aceitação do outro nas suas limitações, por que nós não podemos fazer isso? Isso já é um princípio de amor, imagina. Uma pessoa que já começa a ensaiar isso, ela já começa a fazer o quê? Emitir uma onda diferenciada. Há um magnetismo diferenciado nesse sentido. Nós temos que observar isso. Por isso que nós temos que ter uma cuidado, uma sensibilidade muito grande, porque a sensibilidade é a capacidade de perceber aquilo que nós emitimos, que nós sentimos, que nós captamos, a forma de nós agirmos, porque muitas vezes, sem essa sensibilidade, nós não percebemos a nossa natureza pessoal. É bem difícil, né, Samuel? Você, por exemplo, diante de uma pessoa que está te trazendo mal-estar, vamos assim dizer, e você sair daquela situação, emitir uma vibração boa, positiva em relação àquela pessoa, e ainda você se manter nesse equilíbrio, é muito difícil. Eu digo que não é Mas, difícil, assim, eu digo que é inexplorado. É o ideal, né? Isso, é inexplorado, porque nesse momento eu estou explorando o quê? Como eu estou reativo, a pessoa chega, você tem aquela sensação reativa, você não para falar assim, vou mudar, vou tentar fazer isso. O que você já faz? Você já assume aquilo e alimenta. Lógico, tem hora que você, até pela educação, você está sentindo aquilo, mas pela educação você faz o quê? Você já começa a fazer alguma coisa assim, mas... Você finge. Finge, mas desenvolve assim, vamos dizer assim, um princípio de aceitação, é um princípio. Tentar, pelo menos, compreender, né? Agora, eu posso conscientemente falar assim, chegou essa pessoa, vou fazer um exercício de mentalização, energização, eu quero virar um sol, eu vou tentar ter um pouquinho de delicadeza, né, assim, e muitas vezes as pessoas assim sabem o quanto que elas são pesadas no ambiente. Só de uma pessoa já rir para ela com carinho, um pouquinho de verdade no sentimento, ela já sente ali muitas vezes ela vai até extrapolar os desequilíbrios dela no sentido de aproveitar aquela circunstância, mas você pode falar, não, nesse sentido aqui não. Pronto. Mas eu posso ter compaixão, né? Que é um sentimento mais nobre. Para você ver, na presença confortadora do Messias, foi possível a infeliz dementada recuperar o senso de si mesma. Por que recuperou o senso de si mesma? Porque o que tirava o senso dela era o quê? A dupla personalidade que influenciava ela, que era o obsessor. Né? Observando o fato,
Tadeu caiu em sério e profundo cismar, porque ele não conseguiu. Ele não conseguiu, né? E ele desapontado, porque ele achava que é um poder de conquista superficial. E um poder de conquista superficial é muito mais pela vaidade do que pelo quê? Pelo real processo em si. Se eu tenho um poder natural, não me decepciono não. Ou então eu percebo meus limites, nesse ponto aqui eu não tenho capacidade energética, moral para atuar. Pode acontecer disso, né? Ou, no caso do Cristo, ele é a fonte articuladora. Em nosso caso, alguém pode ser a fonte articuladora. Eu lembro uma vez que eu e meu irmão chegamos para ajudar uma companheira, uma família que tinha uma obsessão viva. E quando nós chegamos no prédio, estava todo mundo lá embaixo, porque ela estava tentando bater em todo mundo. E estava lá alguém preso no banheiro, outro, e ela lá, né? E aí eu disse, vamos lá em cima, eu e meu irmão subimos na escada de cima. Na hora que nós chegamos no corredor, ela vinha correndo no corredor, na nossa direção. Já não era eu que estava lá mais. Na hora que ela chegou perto de mim, eu disse, Cíntia, senta ali. Na hora, ela veio, sentou lá. As pessoas ficariam impressionadas comigo, mas ficariam impressionadas comigo, não era eu. Naquele momento, como se diz o Espírito à noite, para da próxima vez você tenha mais cuidado, né? Você tenha mais cuidado, porque se ela vier da próxima vez, se nós não estivesse lá, ela ia passar acima de você. Ele podia falar isso comigo, não podia? Mas nós fomos, desde que eu saí de casa, já foi orando, Bezerra, nos ajuda aí, vamos lá, companheiro. Também não sou bobo, né? Assim, Samuel vai fazer o quê? Ele é protegido, né? Não eu que pedi proteção. Pois é, você já foi. Pro trabalho, né? Assim, Você e aí, já foi protegido isso, pra... já fomos em cima de um trabalho orientado, né? E se eu subir, não subi assim aleatoriamente, não. Nós fomos lá ver o que estava acontecendo. Só que na hora que eu bati na porta da sala, assim, entrei no corredor, vinha ela correndo na nossa direção. Na mesma ânsia de atacar, né, eu pedi ela para sentar na cadeira, todo mundo saiu do banheiro, o pessoal subiu, fizemos um culto lá na hora e falei assim, hoje é preciso que ela seja internada. O pessoal chorou, não queria internar, né, assim, assim, fica tranquilo, mas ela vai ficar no meio, igualzinho a irmã do Chico, ela vai ficar no meio dos caras lá, eles têm muito medo dela, viu? Do jeito que ela estava aqui, meu filho, então, vai ter que chegar lá todo mundo, né? Você vê como é que a coisa é. Tadeu caiu em sério e profundo cismar. Por que razão o mestre não lhe transmitia automaticamente o poder de expulsar os demônios malfazejos, para que pudessem dominar os adversários da causa divina? Por que ele não passou esse poder, né? Essa mágica, né? Será tão fácil a Jesus a cura integral dos endemoniados? Na verdade, eu não sei se ele curou integralmente, não. No caso da observação dele, parece que sim. Mas Jesus simplesmente tirou o obsessor de lá. Ué. Se a pessoa não mudar, vai acontecer o quê? Vai voltar, ué, né? Por que motivo não provocava ele, de vez, uma aproximação geral de todos os inimigos da luz? Ele achava que Jesus tinha tanto poder que ele podia reunir todos os obsessores da terra e falar assim, ó, Bom limpar isso aqui. e Jesus não tirou ninguém não, ele só afastou o cara lá. Talvez alguns amigos espirituais levaram ele para as colônias de trabalho, né, assim, pelo poder do Cristo. Não fez nada demais não. Mas a pessoa acha assim, eu não estou vendo, né? O Espírito saiu, nossa, Jesus tirou o Espírito já ficou bom. Quem falou? Parece que o que a gente faz aqui é bem diferente do que eles faziam lá naquela época, né? É diferente porque nós temos mais técnica, mais orientação, mais esclarecimento. Eles, na época, só o poder magnético superior que tira. o que nos falta. Né? O que nos falta. Mas numa doutrinação, um orientador espiritual com moral, ele consegue promover mais os espíritos a aceitarem as coisas. Né? A fim de que, pela sua autoridade, fossem definitivamente convertidos ao reino de Deus, com o cérebro torturado por graves cogitações
e sonhando possibilidades maravilhosas para que cessassem todos os combates entre os ensinos do Evangelho e seus inimigos, o discípulo inquieto procurou avistar-se particularmente com o Senhor, de modo a expor-lhe com humildade as suas ideias íntimas. Nós vamos continuar essas ideias íntimas nos nossos próximos meses.